Sextou, bebê! E sextou com bola na rede. Aí ficou uma sexta show de bola. E tem muito assunto pra gente falar. Vamos falar de Atlético, de Cruzeiro, do Coelhão! Olha, o Coelhão chegou à Série B, Coelhão de manto novo. Gostei da camisa, depois a gente vai saber a sua opinião. E jogos difíceis pelo Campeonato Brasileiro. O Galo, difícil o quê? O Atlético tem 34 anos, que não perde pro São Paulo no Mineirão e vai aumentar mais tempo aí. É invencibilidade de décadas, enquanto o Cruzeiro vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional nos duelos Nelinho e Manga. O Jurandir Gama Filho já era, ó, veterano no futebol e o Cruzeiro não ganha lá há 11 anos. É o Coelho que encara o Botafogo de São Paulo. Então tem muita coisa pra gente falar. Libertadores, Palmeiras, Flamengo. Eles sofreram, mas venceram. E Inter e Bahia, no clássico, o grande clássico brasileiro, um empate. O programa hoje está completo, imperdível, com futebol, opinião, convidados ilustres, como sempre. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet, canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente. Anote o zap, meu filho. Tem gente que está pedalando comigo e fica me pedindo o zap. Anota aí, principalmente você, ciclista. 99680-2910, 99680-2910. Eu vou começar fazendo aqui um comentário rapidinho. Não pode ser criado um desespero se o Cruzeiro não vencer o Internacional. É preciso ter calma nesse momento, porque em qualquer circunstância, mesmo sem um início de trabalho, apesar do Léo Jardim estar aí há um bom tempo, mesmo com jogadores, num certo sentido, já bem adaptados, a gente tem que entender que o Inter vem melhor, foi campeão, o Roger faz um bom trabalho, então calma, torcedor do Cruzeiro. Esse jogo é um jogo que, mesmo o Cruzeiro estando bem, o Inter ganhar não seria normal. E do lado do Atlético, invencibilidade a placar garantido? Não, não é. É um jogo pesado. O São Paulo é um time muito irregular, mas ao mesmo tempo uma equipe que merece respeito. Mas eu acredito no Galo, assim como eu acredito no Cruzeiro. E o Coelhão, amigo torcedor do América, me ajuda aí, vá ao campo. É hora de apoiar o América. O América precisa de você. Juntinho, juntinho, assim como eu estou juntinho deles. Olha que trio fantástico. Tá aqui Rafael Mendonça, Eduardo Guerra, Jura. Grande abraço aí para você, meu treinador. Então a gente vai começar falando de muita coisa, mas agora é a vez do Galo, que recebe domingo o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão. E a expectativa, claro, acho que vai ser a lógica. Depois o Eduardo Guerra falou que tem uma informação bombástica para passar aqui, mas Natanael, Arana e Alan Franco devem ser os titulares. Mas se acontecer o que Eduardo Guerra falou, eu não vou nem falar. Então vamos jogar aqui falando Atlético e São Paulo, 4 horas. Gostei do horário. Começar com você mesmo. Segura, não solta a informação não, Eduardo Guerra. Guarda. Para. Aqui. Jogando mal, jogando bem, o que vale é vencer. Só que, pelo que o Atlético tem feito, não dá para falar que o Galo vem jogando mal. Vem finalizando mal. Ô Júnior, o Galo acendeu o sinal amarelo, né? São 3 jogos já sem vencer, perdeu o final do Mineiro, perdeu para o Grêmio e empatou com o Cienciano. Mas jogando bem. Eu sempre falo que quando o time está jogando bem, criando os gols, isso é mais importante. Lógico, o resultado é o que manda no final. Mas quando você está jogando bem, o resultado vem, a bola vai entrar. Uma insistência da bola bater na trave, uma insistência de não entrar, que vai acabar com o de São Paulo. A gente vai, provavelmente a torcida vai encher o Mineirão, 40 mil, 45 mil pessoas presentes provavelmente. O salário já vai ter saído hoje, então o pessoal vai conseguir comprar o ingresso e vamos empurrar esse time. Nós vamos ganhar esse jogo no domingo, vai ser na raça, no empurrão, no peito, mas o Atlético tem que ganhar esses 3 pontos. Eu vou perguntar agora para o nosso Cuca Gama Filho. Jurandir, que ele é treinador e treinador dos bons, tem um currículo aí muito vasto, tem um currículo muito legal. Jurandir, tem hora que o treinador chega para o time, galera, às vezes a bola não está entrando, não vamos preocupar com a firula, vamos ser objetivos.
vale os 3 pontos, porque estamos em casa, apoio de torcida, é um momento crucial, isso aí que o Eduardo falou, é hora, entre aspas, reabilitação, mas pelo menos está em passo com a vitória. Então tem momento que o treinador tem que chegar, gente, vamos pôr a bola para dentro da casinha, calma, e depois você traz o chocolate, o show, isso em qualquer situação, não estou falando nem contra o São Paulo, mas tem momento que tem que ser isso. Eu penso que o Atlético deu uma mudança, né, radical ali na frente, colocando o Rony, recuando um pouco o Hulk, que eu até sugeri aqui no programa, na primeira vez que estive aqui, que eu queria ver esse time jogando. E eu acho que foi de forma assertiva. Eu acho que o time tem criado muita situação de gol, né? Obviamente, vai ficar um pouco mais exposto, né? Porque são 4 jogadores, né, de ataque, mas eu acho que está no caminho certo, né? E essa questão da bola não entrar é momento, né? É um momento de treinamento, é um momento de tensão. E, obviamente, cada vez que ela não entra, vai preocupando ainda mais. O jogador vai ficando tenso. Então, Hulk e Rony, para você, tiveram uma mudança que foi positiva? Eu acho que foi muito positivo. Muito, porque o Hulk jogava de costa para o gol, estava tendo muita dificuldade de fazer essa função. E ele vindo com a bola dominada de trás e revezando, né? Você vê que a hora que o Scarpa vem para dentro, ele cai para a beirada, eu achei muito bom. Liberdade. Assim como aqui, você tem liberdade para falar o que quiser, Rafael Mendonça. Está acreditando no Galo ou o São Paulo é um time traiçoeiro? Estou acreditando no Galo, sim, mas só não pode virar aquela máxima do Fernando Diniz, né? O time tem que jogar bem, não importa se a vitória não veio, o time jogou bem. Não é bem assim, porque o futebol brasileiro vive de vitórias e o Galo está em busca aí dessa vitória, sim. Tem tudo para ganhar do São Paulo amanhã em BH, né? Num jogo no Mineirão. Mas o São Paulo tem amanhã não. Amanhã conhecido como o Arthur já está falando aqui. Eu só estava esperando você concluir para eu virar e falar. Você tá ansioso para ver o jogo, mas o jogo é domingo. Semana, vontade de assistir esse jogo. Mas, enfim, o Atlético tem tudo para ganhar do São Paulo, mas o São Paulo é uma equipe difícil, sim. Apesar que não vem de um bom momento, está com salários atrasados, uma turbulência interna, mas os reservas do São Paulo, que ano passado, venceram o Cruzeiro, conseguiram vencer o Cruzeiro no Mineirão, né? Amanhã nós vamos ver o Coelhão, nós vamos junto fazer o bonde do Bola na Rede. Eu chamei meu amigo Renato Souza para a gente poder ouvir o que ele entende do São Paulo, o que ele acredita dessa equipe do São Paulo. Ele é jornalista e traz essas informações aqui para que a gente conheça um pouquinho mais do São Paulo. Então, o Renato vai participar aqui do Bola na Rede. Fala, Renato. Abre seu coração, garoto. Fala, meu amigo Júnior Brasil, como é que você tá? São Paulo joga esse final de semana contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O estádio não traz boas recordações para a equipe paulista. São 34 anos que o tricolor não vence o Galo aí no Mineirão. É muito tempo, hein? O Galo, como mandante, também não perde para o São Paulo há 10 anos, mas vencibilidade longa do Atlético Mineiro contra o tricolor paulista. São Paulo vem de vitória na Copa Libertadores, venceu o Tajeres em Córdoba na última quarta-feira, mas não demonstrou um grande jogo, não fez um grande jogo. São Paulo vem enfrentando muitas dificuldades. Já na estreia do Brasileiro, tropeçou contra o Sport dentro de casa. O técnico Zubeldia não vive um grande momento, sempre questionado nos últimos jogos. Vários jogadores em má fase, como por exemplo o artilheiro Calheri. Oscar não deve jogar nesse final de semana, deve ser poupado, já que não teve um grande desempenho, segue se recuperando ainda. Não jogou bem no meio de semana. Outros que com certeza não jogará é Lucas, que também se recupera. Difícil saber qual São Paulo entra em campo contra o Atlético Mineiro, já que o São Paulo também está de olho na próxima quarta-feira, compromisso pela Libertadores contra o Alianza Lima, já que ambos dividem a liderança do grupo. É um jogo importantíssimo para o tricolor paulista. Então, com certeza vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. São Paulo sempre enfrenta muitas dificuldades contra o Atlético Mineiro, jogando aí em Minas, aí em Belo Horizonte. O São Paulo vive um bom momento defensivamente. Ofensivamente, o São Paulo tem oscilado bastante. O ataque é um setor muito deficitário do tricolor nesse momento. Um confronto muito difícil para o tricolor. Olha, se quiser eu negocio agora o empate. 0-0, 1-1, tá ótimo para todo mundo. Mas eu acho que vai ser muito difícil o Atlético aceitar. Grande abraço a todos, fico sempre à disposição.
Valeu, Renato. Eu não negocio, não. É vitória do Galo. O Galo vai atropelar esse São Paulo e eu quero saber de você, Eduardo Guerra. Você negocia esse empate antes da hora ou não? Ainda mais com a massa ao lado. Não tem jeito, não. O Atlético vai ganhar esse jogo de qualquer jeito. Nós vamos arrancar essa vitória lá no Mineirão. Agora, o São Paulo é um time perigoso, um time que tem muitos bons jogadores. Mas eles vivem um momento que eu acho curioso, porque parece que a diretoria está doida para o Zubeldia perder um jogo, para o Dorival voltar, né? Assim, o Dorival fez um grande trabalho lá, foi para a seleção, e o Zubeldia está num momento difícil, ele é muito agitado, o São Paulo não vem bem, mas ganhou fora de casa na Libertadores, como ele disse. Então acho que vai ser um jogo muito difícil, não se iludam, vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo tem uma camisa muito pesada. Concordo. Num lado, Oscar joga bola demais, a gente sabe disso. É um cara de uma técnica e até entendo que se ele tivesse um pouco mais de pegada, poderia ter ido mais longe. Lucas, eu gosto muito dele, mas quando eu olho e fico sabendo que o Oscar não vai jogar, para mim ele oscila demais, Jurandir, mas oscila muito. E até dentro do jogo, né? Não necessariamente entre uma partida e outra. Eu fico até preocupado, porque às vezes entra alguém querendo mostrar serviço. Ou não, você acha que assim ajuda não ter um Oscar, não ter um Lucas? Como que você avalia isso? Eu acho que o Oscar, em qualquer situação, ele pode surpreender, né? Num lance, né? Um jogador, qualidade ele tem, né? O que ele oscila, eu acho que é a concentração, às vezes um pouco disperso no jogo, mas qualidade, para a hora que ele quer jogar, ele tem demais. Tem um jogador que se preocupa, mas tem isso também, né? Às vezes entra um jogador querendo mostrar muito mais serviço. Contribui mais pro time. Ligado, mais tudo. Mas você vê, Júnior, o disparate aí do futebol, né? O São Paulo está jogando mal e está ganhando. Né? Ganhou de 1-0. Eu vi o jogo, um jogo difícil, né? Não foi um jogo fácil. Né? E ganhou o jogo. O Atlético vem jogando bem, né, Rafael? Vem jogando bem e não consegue fechar com vitória. Então fica essa questão, né? O Zubeldia está correndo risco lá. Mas ganhou o jogo. Aí não tem jeito, tem que segurar. Eu vou falar quem mais entende de invencibilidade aqui, Rafael Mendonça. Ele tem um currículo, ele sabe tudo de invencibilidade. Décadas que o Galo, como mandante no Mineirão, não sabe o que é perder para o São Paulo. Isso tem peso, entra em campo. Do lado de lá os caras ficam preocupados, a gente tem que quebrar esse tabu. Ou o tabu já joga uma pressão. Ou nada disso. O que vale é o agora. O que vale é o agora, né? O tabu tá aí para ser quebrado, né? Essa frase é nova. Como é que fala de novo? O tabu tá aí para ser quebrado, né? Essa é nova. Mas no momento, né? Um jogo de segunda rodada de Brasileirão, o jogador não está nem preocupado com esse histórico aí, não. Vai entrar em campo querendo mostrar o seu melhor, tanto do lado do Atlético quanto do lado do São Paulo. Tabu é apenas números ali para a gente ficar citando antes do jogo e para o torcedor depois, né, zoar, o seu time não ganha do meu há tantos anos, mas para o jogador em campo isso não faz diferença nenhuma. Ô Arthur, tá aqui assim no meu ouvido, chama a informação do Eduardo, chama a informação do Eduardo, não vou chamar não, que isso é só para o final do programa, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com Bola na Rede. Estamos de volta com Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Programa feito com muito carinho para você. Torne-se sócio cativo do programa, vem para cá, vem participar com a gente. E agora tem mensagem, participação do WhatsApp. Antes da gente ler as mensagens, olha só, tá com frio, bebê? Você tá preocupado, acorda às 6 da manhã, tá aquele frio para atividade, quando você vai malhar, correr, pedalar. Aqui é a solução. Olha que blusa maravilhosa, tamanho M, da CSA e a térmica. Está aqui o Luiz Felipe, o homem do comercial da CSA, das maiores empresas do Brasil na confecção de material esportivo, blusas de ciclismo, escola, times de futebol. Está aqui a CSA ofertando. Sorteio hoje, das duas, hein? O sorteio hoje. Agora, essa aqui, essa é para você, mulher. Com essa blusa, você vai ficar bonita, charmosa e vai pedalar mais que todo mundo. Você está pedalando com dificuldade? Participe do sorteio e se você ganhar, eu te garanto, você vai aumentar aí pelo menos mais 20 km no seu pedal. E como é que você faz para participar? É hoje o sorteio. Mande o WhatsApp para 99680-2910. Tem que ter a frase:
Eu quero ganhar a blusa da CSA. Faz o comentário do Cruzeiro, do Atlético, do América, o que você quiser falar. Vamos então para as participações. Osmar Maia, boa tarde. Para mim o Gabigol não vai fazer falta nenhuma se ficar de fora. Esse Matheus Pereira pode ir embora do meu Cruzeiro, mas ajuda que atrapalha. Essa camisa nova do Cruzeiro ficou horrível, para não falar horrorosa. Aqui é o Osmar do Nova Granada. Osmar, de que você gostou? Pelo menos eu espero que você fale que o programa tá bom, viu, Osmar? Grande abraço para você. Lucas Barbosa da Serra, boa tarde. Quem mora na região da Serra, senhor Mangabeiras, o Bar do Salomão é o melhor lugar para assistir o jogo do Galo. Domingo, vitória do Galo contra o São Paulo. Eu quero ganhar a blusa da CSA. Tô com você, viu, Lucas? Eu sou fã do Salomão e do Bar do Salomão. Boa pedida. Aqui o Sérgio Machado. Eu quero ganhar uma blusa da CSA. Boa sorte para você, para o Lucas também. Tem mais? Não, daqui a pouquinho tem mais mensagem. A gente vai ler. Agora, mudando o outro lado do disco. Também da época do Rafael Mendonça, quando ele já cobria ao lado de Cafunga, ele falava muito do outro lado da lagoa. Ele é bem conservado, mas é velho, Rafael Mendonça. Agora vamos falar do lado azul, o lado do Cruzeiro, que domingo visita o Internacional. A boa notícia, Jonathan volta à defesa. Matheus Pereira deve ser baixa. E Gabigol, devido ao julgamento do caso de doping, um problema que ele enfrenta, julgamento rolando. Resultado, a gente não sabe quanto que vai ser divulgado, não tem Gabigol. E o Inter é o único time da Série A que ainda não perdeu na temporada. Um pontinho tá de bom tamanho para domingo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Tá aqui, segunda rodada, Internacional e Cruzeiro, Beira-Rio, 6h30. E ó, finalmente, CBF, palmas para vocês, porque não colocaram os dois jogos no mesmo horário. Alguém começou a pensar. Rafael Mendonça, se aquele mesmo esquema que o Renato falou, se negociar o empate no início, está de bom tamanho? Está de ótimo tamanho nesse momento para o Cruzeiro, né? Tá igual o primeiro torcedor aí que participou. A situação do Cruzeiro realmente é complicada nesse início de trabalho do Leonardo Jardim. O Cruzeiro ainda trabalha para o Gabigol jogar no domingo, né? O julgamento ele acontece desde ontem. E segue, né, hoje esse julgamento, só que o resultado pode sair tanto hoje quanto pode ser divulgado depois. Então, assim, pode ser que o Gabigol nem seja punido. E aí é uma coisa, situação esquisita também da justiça desportiva, né? O Gabigol foi punido com 2 anos, lembrando que ele não foi pego no exame antidoping, ele simplesmente criou uma confusão com os observadores que foram lá fazer o teste com ele no CT do Flamengo, no dia normal de treinamento, não quis fazer o exame, atrasou, criou uma série de problemas lá. Então ele foi denunciado por isso, foi condenado a 2 anos, sendo que ele cumpriu 1 mês, conseguiu um efeito suspensivo, o julgamento até hoje não aconteceu e agora, se ele for punido, ele vai ser punido até o dia 8 de abril, ou seja, uma punição que seria de 2 anos, ele vai cumprir nem 2 meses dessa punição, uma coisa que não dá para entender também. Agora, o Cruzeiro, para domingo, o Leonardo Jardim tem a volta do Jonathan Jesus, aí sim, quem sabe acertando essa defesa, né? Porque o Gamarra ainda tem que mostrar muito serviço nesse Cruzeiro. Gente, você sabe que jornalista é um bicho curioso. Então, aqui, pegar rapidinho. Peguei aqui, ó, o caderno do professor, cheio de anotação. Professor, então ele fala o seguinte. É outra parte. Passar para o Júnior. As orientações. Sugiro um novo corte de cabelo para o Júnior Brasil. Eduardo Guerra. Não é possível que ele venha para o programa com tanto cabelo branco. Tem que pintar o cabelo. Rafael Mendonça. A parar essa barba. Estão aqui as sugestões. Agora, eu vou te falar. Eu viro a página aqui, tem coisa que eu não posso nem ler. Mas, Jurandir Gama Filho, me diz o seguinte. Esse compromisso é difícil. Mas Jonathan volta. É uma tranquilidade, porque eu vou te falar. O Gamarra deixou o torcedor do Cruzeiro preocupado. É um outro jogador, né? Vai encorpar bem ali a defesa do Cruzeiro. E acho que é uma missão difícil do Cruzeiro, né? A gente tem o Roger de um lado, que já tem um tempo de trabalho estabelecido, e tem o Léo Jardim do lado de cá tentando achar um time, tentando encontrar uma melhor formação. Eu espero que o Jonathan realmente traga uma consistência maior para essa defesa. Eduardo Guerra, o que vale mais hoje no futebol, na sua opinião, nesse momento? Você tem um ataque que faça a diferença, faça os gols,
Ou aquela máxima que me lembra um pouquinho Luxemburgo. Gente, pode tomar o gol, você tem que estar fazendo, né? E que ele funcione. Ou não. Aí nós vamos pegar, num certo sentido, outros técnicos. Vamos pegar o Mano, que é aquele cara que gosta de ganhar de 1-0, para ele a goleada, fechar a casinha, porque isso traz a confiança. E nesse momento, o Cruzeiro precisa fechar a casinha. Ou não, o Cruzeiro tem que tentar, porque já está encarando um adversário que vive um momento melhor, então que o Cruzeiro arrisque mais. O que você acha que prevalece numa situação dessa? Cara, o Cruzeiro, o DNA deles é atacar. É atacar, eles têm bons jogadores de ataque. Não dá para dizer, Dudu, Gabigol, uma série de jogadores muito bons. Agora, a defesa realmente ainda não está ajustada. E é difícil se ajustar uma defesa, ainda mais com jogadores jovens. Eu acho que o Cruzeiro tem que tentar ter um equilíbrio maior na defesa para depois ir para o ataque. Mas é difícil, a bola já está andando, treinamento, é jogo em cima de jogo agora, é lesão. Mas assim, eu acho que eles não vão tirar esse DNA de ataque, não. Eu acho que já que a defesa não está muito bem, eles vão para cima e tentar resolver. No ataque tem muita qualidade. Se fizer 1, 2 gols, fica mais difícil do time adversário tirar essa diferença. Eu acho que o Cruzeiro vai para cima. Legal, e eu penso, quando você falou da defesa, que o Cruzeiro consiga o equilíbrio entre as escalações que o Léo Jardim colocou para ter meio de campo com proteção, sem abrir mão da criação. E você, que está acompanhando o Bola na Rede, você se lembra da última vitória do Cruzeiro contra o Internacional, lá como visitante? Se você não se lembra, foi em 2014, 11 anos atrás. O Cruzeiro foi a Caxias e venceu o Inter por 3-1. Aquele jogo que o meia Ricardo Goulart fez um gol de cabeça, sem ângulo, com um lindo efeito na bola. Você que entende de tabu, eu tenho que começar falando por você. É hora de cair o tabu? Tá na hora, né, Cruzeiro? Diferente do Atlético, que não cai, agora esse tem que cair. Esse tem que cair de todo jeito, mas o empate já está ótimo. O Internacional, ele vem de 13 jogos sem perder. São 9 vitórias nesse recorte aí. Então o Inter vem muito bem realmente. Ontem contra o Bahia foi superior ao Internacional e mesmo assim o Inter conseguiu o empate, saiu com um resultado importante na Libertadores lá da Bahia. O Internacional é um time já acertado pelo Roger, é um time que já está entrosado desde o ano passado, manteve a base, então o Cruzeiro vai ter uma pedreira gigante pela frente. Vamos saber um pouco mais dessa pedreira? Vem comigo, Rafael Mendonça, Jurandir e Eduardo Guerra. A gente vai acompanhar a participação de um grande amigo. Ele é um gigante, o homem tem mais de 2 metros, é monstruoso. Lá na Rádio Gaúcha, Grupo RBS, meu amigo Luciano Périco, ele falando do Internacional, ele vai contar um pouquinho, é a volta dele ao programa, porque ele já esteve aqui uma vez. Então, Luciano Périco, fala desse Inter que não sabe o que é derrota em 2025. Fala, meu amigo Júnior Brasil, galera acompanhando o Bola na Rede, falando um pouquinho do Internacional, que será o adversário do Cruzeiro no jogo deste domingo às 6h30 da tarde aqui no Beira-Rio. O Inter vem muito bem defensivamente. É difícil fazer gol na equipe de Roger Machado. Tanto que o Bahia sofreu até conseguir abrir o marcador e o Inter ainda buscou um empate no jogo da última quinta-feira pela Libertadores. Um bom resultado para o Colorado, empatando fora de casa contra o Bahia numa largada do Grupo F. Ofensivamente, o Inter teve algumas dificuldades nesse jogo. Roger começou a partida com Borré, não deu boa resposta e, coincidentemente, o gol do empate veio sair dos pés de Valência, que estava no banco de reservas. Penso que o equatoriano, nesse momento, tem que ser titular do Inter. Ele vem fazendo gols pelo Colorado e também na seleção do Equador. Defensivamente, como eu disse, a equipe do Roger, ela é dura de roer. É difícil de meter a bola na rede do goleiro Antony. A marcação do Inter com o Fernando também é muito forte. Alan Patrick, que até foi um pouco discreto no jogo da Fonte Nova, é um fator também que o Inter tem de desequilíbrio nos jogos do Beira-Rio como o cara que articula o jogo. Vai ser uma grande partida, Inter e Cruzeiro, porque o time mineiro tem muita qualidade individual, é um trabalho que ainda está começando e a minha previsão é de que teremos um jogo aí muito pegado na noite do domingo. O Inter, obviamente, jogando na sua casa com o torcedor,
entra como favorito. Mas o Cruzeiro já mostrou que está em processo ainda de sedimentação de um time que pode ser mais confiável durante a competição, ou seja, a previsão de um grande jogo, e o Inter, tudo indica que vai fazer um belo Campeonato Brasileiro. Estreou com empate contra o Flamengo no Maracanã e com certeza vai querer conquistar 3 pontos na sua casa contra o Cruzeiro. Valeu, Júnior! Toda a turma aí do Bola na Rede, baita programa, abraço gigante, até uma próxima. Valeu, Lucianinho, você mora aqui no meu coração, um grande abraço. Agora eu quero ver que vocês ficaram num lero-lero aqui enquanto o Lucianinho estava falando. E ele falou, Eduardo Guerra, que o ataque do Inter é mortal, é um ataque muito forte. E aí? Brincadeira, ele falou Quero que a defesa seja mortal mesmo. Mas ele virou e falou o contrário. Ele disse que a defesa ali é muito forte, é uma virtude. Como quebrar uma defesa forte assim? O Cruzeiro vai ter que se expor para quebrar uma defesa boa dessa do Inter. Mas no fundo, eu torço mesmo que o ataque bom do Inter flua durante o jogo e faça bastantes gols. Brincando. Mas o Cruzeiro acho que vai ter muita dificuldade, cara. Teve um zagueiro que saiu lesionado. Acho que o Cruzeiro falando aqui no não jogo vai aguentar o ataque do Inter, não. O ataque do Inter é muito forte, é muito potente. E a defesa, com aquele problema de volância, que eles ainda não acharam o volante decisivo certo, o volante. Acho que eles vão sofrer, eu acho que o Cruzeiro vai perder o jogo. Tá certo. Jurandir Gama Filho, a gente conversou sobre esse tema esses dias e a gente falava sobre a confiança. Quando você tem essa confiança, tanto o jogador quanto a equipe, isso faz sim a diferença. Você joga mais solto, você joga com a certeza de que as coisas vão dar certo. E a gente analisando o retrospecto desse Inter, sem derrota, campeão gaúcho. O Roger, que você elogiou para mim o trabalho que ele faz, gostando do que ele tem feito e tem sido muito valorizado lá no Sul. Isso tem um peso. Sem dúvida, Júnior. E a gente já vê uma consistência na forma do Inter atuar, né? Você vê a questão da exploração da plataforma que ele usa, né? O jogo pelas beiradas, que foi até tema lá do nosso querido Abel, né? Em cima de o que resulta em gols hoje, né? A situação do funil ali na... Explica o funil. Fala aí, você está plataforma, o que é isso? Plataforma, funil, explica aí. Plataforma é a maneira hoje que se fala de sistema de jogo, se é 4-2-4, 4-3-3. Então, a moda agora fala plataforma. O funil é o que a defesa hoje está proporcionando ao ataque, porque o meio de campo está muito tumultuado. Então, entre as duas linhas, a grande área, as duas pontas da grande área, a gente chama de funil. Por isso que o Abel fala que o Palmeiras tem explorado isso muito, que é... Ele fala dos cruzamentos. Dos cruzamentos. Então, os gols hoje saem de cruzamento, transição e bolas paradas. 90% dos gols são feitos assim. Então, o time do Palmeiras usa isso muito, o Internacional usa isso bem com os jogadores. Ontem, eu vendo o jogo, eles chovem, né? Choveram, antigamente foi chuveirar a bola na área, nesse funil, né? Que é o ponto de vulnerabilidade dessa defesa, eles usam muito isso. Então, amanhã, o Cruzeiro, para mim, tem que ter domingo, juízo e caldo de galinha, né? Tá certo. Não faz mal para ninguém. Gente, uma aula dessa fica bacana, é só aqui no Bola na Rede com o professor Jurandir Gama Filho, ele que é técnico, professor, conhece tudo. Se eu for falar o currículo dele, eu vou ficar aqui até amanhã. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta para falar mais aqui no seu Bola na Rede. Mande a mensagem. O sorteio é daqui a pouco das 2 blusas da CSA 99680-2910 e já registra aí, porque vai ter mais sorteio daqui para frente. O intervalo é rapidinho. Voltando, cheio de malemolência, o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Vamos agora, um momento importantíssimo do programa. Participação, põe na tela. Esse aqui, ó, eu mando um beijo. O Gu, nosso amigo Jurandir, conhece Diocleciano, o cara que é o maior ativista da história do ciclismo mundial, dono de Vespasiano, fazendeiro, resolveu pedalar depois de ganhar muita grana. Eu quero ganhar a camisa da CSA Sport. Parabéns ao programa nesse formato de bate-papo técnico descontraído. O Júnior Brasil é um dos poucos que sempre teve coragem para falar a verdade nesse mundo de futebol cheio de mentiras que não duram 24 horas. Aqui, ó, o Gu, ó como é que fica o coração aqui para você.
Você mora no meu coração. Obrigado, meu velho. Cláudio falando. Boa tarde, amigos. O Matheus Henrique no meio mais avançado não seria uma boa? Um abraço. Barra longa. Essa aí nós vamos guardar para daqui a pouco, tá? Valeu, Cláudio. Boa sorte aí para vocês. Boa tarde, eu quero ganhar a blusa da CSA. Estou adorando o programa. Parabéns. Matheus, que top. Fica com a gente. Sua companhia é importante. Boa sorte. Então, muito legal a participação. Matheus Henrique, você vai falar daqui a pouco. Sei que você está ansioso para falar dele, mas a gente tem que pegar e falar um pouquinho do início da Série B. Coelhão estreia amanhã, finalmente amanhã, que vocês estão falando que o Atlético Cruzeiro joga amanhã, é domingo. Não, chegou amanhã. Amanhã é o Coelhão, então o Coelho encara o Botafogo de São Paulo. Primeiramente, o Coelho Mendonça tem condição de ganhar este jogo? Tá aqui de Ribeirão Preto, Botafogo e o Coelho. Olha que horáriozinho razoável. Se fosse 4 era melhor, 5, 6h30, mas tudo bem. Primeira rodada aí da Série B. Você gosta, você vai, Coelho ganha. Tem que ganhar, né, América? Botafogo de São Paulo já é um velho conhecido aí do América, não é um time muito forte nessa Série B. E o América tem que começar, sim, com o pé direito aí, Coelhão, um horário bom, 6h30 da tarde, dá para o torcedor já sair ali, curte um joguinho, depois segue à noite, sabadão à noite ali com o América. Bala de sábado à noite. Você tá nesse, Eduardo? Assim, você de vez em quando você quer curtir o futebol, tem às vezes algum menino, filho de alguém, um programa, vai ali no América, um torcedor de Atlético Cruzeiro prestigiar? Cara, para o torcedor, acho um horário legal sábado. Você sai de casa 5 e pouco, dá para fazer um lanche ali, depois ver o jogo, dá para sair para jantar, levar a criançada, não é horário tarde. Então dá para renovar essa torcida do América. Agora, eu acho que esse ano o América vai ter muita dificuldade. Eu acho que vai ser a Série B mais disputada dos últimos anos. Eu acho que tem aí, provavelmente, uns 8 a 10 times com grandes chances de subir. Então a América vai ter muita dificuldade. E eu estou preocupado, viu, Jurandir? E penso que sim, assim, você começando uma Série B em casa, mesmo a gente sabendo que o América não tem aquela torcida em grande peso, mas tem que vencer. Não pode outro resultado, não. Eu penso que todo mundo tem um pouquinho de América, né, no coração. Então, eu acho que a gente tem que torcer para o América fazer uma campanha bacana, voltar para a Série A, que eu acho que Minas merece ter 3 times no Campeonato Brasileiro. Mas acho também que é um início de temporada, apesar que o América já não perde há muito tempo lá no Independência, né? Então acho que vai ser um jogo bacana. A pergunta, prestem bastante atenção, os 3. Eu vou fazer igual o professor. Porque aqui tem uma turma aqui, Eduardo, que é rebelde. Você vira e fala, é sim ou não? Aí, então, sim ou não? Sim, mas talvez. Não tem. América sobe, sim ou não? Você está pensando demais? Não. Eduardo? Não. Jura? Sim, para divergir dos Só dois. para divergir. Eu gosto muito daquele sim, mas eu acho que não, viu? E ontem tivemos 3 jogos envolvendo brasileiros na Libertadores. O Palmeiras visitou o Sporting Cristal e venceu por 3-2. Estevão Piquerez e Richard Rios marcaram os gols. Você está vendo aí os lances na tela sobre o jogo. Estão ali, ó, pintando, gol do time. Olha esse gol. Que golaço, que pedrada, hein? Isso é gol para ver, rever. Esse aí foi o mais bonito. Tá lá, olha o Arthur falando outro, gente. Que é isso? Que golaço. E o último, o gol da vitória. Bahia e Inter empataram em 1-1. Gianluca abriu o marcador. Vamos lá. E Ener Valência. Aí, oportunista, hein? Tem que ser oportunista, não pode dar mole, não. Voltou para o banco, né? Agora tem que ser Flamengo tá tira 0, tá aí. Olha só, o gol. Tá aí o gol. Então, os brasileiros, eu acho que assim, tá começando a coisa, ainda vai se soltar. Tem muita água para rolar, né, Jurandir? Você veja bem esses gols aí, né? Eu gosto muito de chamar atenção para algumas situações que as pessoas falam assim, o time perdeu. E nem sempre por um erro do time, né? Você vê 3 ou 4 gols desses gols que aconteceram ontem, defesa bem armada, defesa em cima, e o cara acha uma bola que, assim, né? Você vê a batida do Inter, tem 2 jogadores em cima do jogador, ele me bate uma bola enviesada, vai lá no pé da trave, o cara dá um rebote e faz o gol. Isso é o futebol, isso é o que a gente ama no futebol, né? Mas não precisa caçar um bruxo. Gente, vamos pôr aqui na tela
a nossa rodada para que a gente poder acompanhar. Ah, não, o Arthur mudou e eu sou obediente, Arthur. Então é o Felipe, o treinador do Flamengo. Ele tem uma fala que eu achei muito legal para a gente considerar e ouvir. Ele dizendo que essa coisa de estudar adversário, igual a gente falava, conversamos antes do programa aqui, nós quatro, antigamente Luxemburgo respirava o adversário, era uma semana, planejava meses antes, e não é bem o que o treinador do Flamengo falou. Vamos ouvir? Se sacaron de contexto seguramente, porque no sabía que había sido polémico, pero es como trabajo. Es que yo no sé nada del siguiente rival, no sé absolutamente nada, ni los nombres de los jugadores. De mi rival ahora, que es domingo, que es Vitoria, conozco algo, pero mañana estudiaré, empezaré en el viaje, estudiar, a ver partidos y así voy. Pero no es que es del Deportivo Táchira, ni el Vitoria, ni el Central Córdoba, es que son todos. Yo vivo partido a partido, ahora me tocó estudiar Deportivo y ellos también nos estudiaron y estudiaron muy bien, pero seguramente el entrenador del Deportivo Táchira trabaja igual que yo. Estou convencidíssimo que trabalha igual que eu. A gente vai ouvir o Jurandir daqui a pouquinho, guardar ele para o final. Rafael Mendonça subestimou o adversário? Não sei nenhum nome ou não. Faz parte porque os caras recebem também em face a estrutura que eles têm, tudo muito mastigado e nem sempre dá tempo de você ficar hoje estudando muito tempo. Daqui a pouco o professor vai falar. Mas e você? Eu acho que o Felipe quis dizer que ele estuda jogo a jogo, né? Hoje o treinador já recebe mastigado pelo departamento ali que vai estudando, vai passando as informações, mas ele procura saber mais detalhes quando é o próximo jogo, né? Então ele está preocupado no Vitória domingo, que tem um brasileiro, então ele não estudou o próximo adversário da Libertadores ainda. Então eu acho que é isso que ele quis dizer, ele não fica meses estudando um adversário, né? O que é ruim, né? Mas se fosse treinador do Galo, o Eduardo Guerra já tinha pirado, eu não tenho dúvida não, pelo que eu conheço dele, ele já tinha, mas não é possível, como é que não estuda, como é que não sabe o nome, você já tinha xingado muito, não tinha? Cara, eu acho que ele não quis ser soberbo, não. O cara está começando agora, ele está fazendo um belo trabalho. Foi até cogitado aí o nome dele na seleção brasileira. Eu acho que ele quis só falar o seguinte, cara, é muito jogo, é muito time, não tem como decorar o nome de todos os jogadores da América, de todas as competições que eu vou disputar. Chega para ele mastigadinho ali, ele vai para o setor, para o zona, fala o nome do cara uma hora, não vai decorar todo mundo, mas acho que não quis ser soberbo. É a dinâmica do futebol que causa isso. E aí, Jura? Eu concordo com todos os dois. Eu acho que é uma fala assim, mais preventiva, né, em termos de número de jogos que o treinador hoje tem que se preocupar. É uma Libertadores com times, né, que não está muitas vezes no dia a dia do treinador, porque conhecer Palmeiras, Atlético, é dia a dia, né? Então, os times que vêm na Libertadores, mas eu acredito que ele estuda sim. Estuda muito, né? Porque hoje os aparatos tecnológicos que a gente tem, né? Os analistas de desempenho, o Flamengo, por exemplo, que eu tinha um amigo lá, está no América agora, o Ricardo Leão, um grande profissional, e ele me fala que lá são 8 analistas, né? Então, assim, é muita gente para trazer muita informação para o treinador. E a gente vai agora para a tabela, para ver a rodada, porque tem Atlético, tem Cruzeiro. Vamos ver os outros jogos dessa segunda rodada. Ceará e Grêmio no Castelão. Você tem Corinthians e Vasco na Neoquímica, no Engenhão, Bota e Juventude. Aqui o Atlético a gente já falou, Fluminense e Bragantino no Maraca. E aí sobre esse novo comando, Renato Gaúcho, que já chega agitando. O Sport e o Palmeiras lá na ilha, lá também não é fácil. No Barradão, Vitória e Flamengo. Cruzeiro e Inter a gente já falou. Mirassol e Fortaleza. Fortaleza que essa semana a gente falou, um time que está um pouco envelhecido para esse futebol tão corrido. Lá em Campos Maia. E aqui o Santos e Bahia, lá na Vila Belmiro. Ô Arthur, sintonia nossa aqui, eu vou te falar, foi show. É o que eu ia perguntar para eles. Sem delongas, qual o jogo da rodada que você vai parar tudo para assistir, Rafael Mendonça? Temos aí um Corinthians e Vasco, mas acho que o principal é Inter e Cruzeiro mesmo. Internacional e Cruzeiro é o melhor jogo da rodada. Eduardo Guerra. Você falou, não, tira o Atlético, eu vou fazer isso para ajudar. Não, tira o Galo, que eu sei que você ia falar isso.
tirando ele, o que mais você olha e fala, esse jogo eu quero acompanhar? Cara, um jogo que eu acho que vai ser bem legal, que eu tô querendo acompanhar, porque eu gosto muito do técnico, é Sport Palmeiras. Eu quero ver onde esse esporte pode chegar. Qual dos dois? Não, o Pepa, né? O Pepa que você eu acho gosta. ele um bom profissional, um bom técnico. Eu quero saber, eu quero Duelo ver de esse Portuga. esporte. Eu já empatou com São Paulo fora na primeira rodada. Então acho legal, eu quero ver esse jogo aí, vai ser um jogo bacana. O Jurandir, te perguntar qual jogo você vai assistir é até difícil, porque o Jurandir me falou que ele grava todos os jogos, ele vai dormir às 5 da manhã, acorda às 7. Então, fim de semana dele é só vendo o jogo. Você chega na casa dele, eu tive a oportunidade de ir. São 6 televisões e com todos os jogos. Qual o jogo da rodada? Escolhe. Para mim, Atlético e Não, São não, Paulo. tirando Atlético e São Cruzeiro. Paulo, estou de acordo com o Eduardo. Eu quero ver esse jogo de Sport Palmeiras, que acho que é um duelo de treinadores muito interessante. Mas, Júnior, nem um jogo fácil, hein? É isso que é legal. Nem um jogo fácil. Nem um jogo você pode pôr favorito. E sabe o que não é fácil também? O Arthur falando no meu vídeo, chama intervalo, chama intervalo, chama intervalo. Mas aqui, ó, sorteio daqui a pouquinho da blusa da CSA, são as duas, imperdível 99680-2910. Sua última chance, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Está de volta. Voltou seu Bola na Rede, programa especial feito com muito carinho para você, levando todas as informações do nosso futebol, opiniões, comentários, parte técnica, análise e muito mais participação aqui na tela. Vamos lá. Não, já direto para o sorteio, então vamos lá. E olha só, essa aqui é maravilhosa, hein? Maravilhosa. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem aí, Rafael Mendonça, um número de 1 a 637. Eu quero um número, vamos lá. 10, nota 10 para essa camisa aí da CSA. Ó, que show! Então procura aí, ficou facinho, tá fácil de procurar. Procura o número 10 e me conta quem é. Ó, tá rodando. Oi! Luciana, camisa da CSA feminina, que top, Luciana! Que show, você ganhou. Tem de segunda a sexta para buscar no horário comercial. Nós vamos entrar em contato com você, pegar seus dados. Você tem que vir pegar aqui na TV Horizonte. Parabéns e obrigado a todas as pessoas que participaram do sorteio. Agora, Eduardo Guerra, outro número de 1 a 637, tirando 10. Um número do time mais lindo do mundo. 13 é Galo. Vocês estão ajudando demais o sorteio. Essa blusa térmica aqui, tamanho M. Ó, vou fazer aqui assim, vou segurar, vamos ver quem ganhou. Tá aqui, ó. Fábio Guimarães, ciclista, camisa térmica da CSA. Parabéns, Fábio, legal demais sua participação. Você tem que pegar a camisa de segunda a sexta, horário comercial aqui na TV Horizonte. Nós vamos entrar em contato com você para que você possa pegar a camisa. Galera, valeu demais. Rafael Mendonça, obrigado. Eduardo Guerra, obrigado. Jurandir Gama Filho, obrigado. E aqui, muito obrigado pelas camisas. O sorteio bombou. A você, ao Luiz do Comercial que está ali, pela parceria, pela iniciativa e por ter aí aquecido o coração de 2 ciclistas. Obrigado, viu? Obrigado a você, Júnior. Um abraço para todo mundo. E a CSA está de portas abertas lá para todo mundo. Faça uma visita lá na nossa empresa, conhecer a fábrica. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Bom fim de semana. E lembrem, hoje, 7 da noite, tem Placar Horizonte aqui na TV Horizonte. Valeu, um bom fim de semana. Juízo, moçada.